Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, infinitas oportunidades. Estou aqui com o Rafael Cândido. E aí, galera, beleza? Rafael Silva está se recuperando, né? Como eu disse para vocês. Ele esfriou um pouquinho, a sinusite dele atacou novamente, tá? Mas já está tudo bem, está se recuperando e já já ele vai estar aqui conosco. Vamos começar falando aí de mandala de luz. Opa, precisamos dessa proteção, hein, gente? Precisamos, né? Hoje eu vou responder muitas perguntas, eu até coloquei tudo aqui, ó, não esquecer nada, tem bastante perguntas, o pessoal tem enviado aí, e um fato, né, a proteção. Então, vamos lá, Rafael, temos algumas mandalas de luz ainda, né? Ainda temos sim, você que ainda não adquiriu a mandala de luz e ainda quer adquirir, ainda tem, beleza, pessoal? Ó, você pode adquirir pelo site lojageist.com.br ou então nesse número que tá aí, você faz o Pix nesse número e nesse número de baixo você manda no WhatsApp dele o seu nome, endereço e comprovante, falou? É isso aí, gente, tá? E você ainda, né, que quer ir e tá tendo ainda a oportunidade, tá, gente, de fazer uma aliança com o Exu do Ouro, tá? Ainda dá tempo, tá? Os 7 portais, nós teremos agora o segundo portal 8 do 8, tá? Dá tempo também, tá? É só chamar nesse número aí que a gente vai passar, que eu vou passar para você todas as informações certinhas, tá certo? Bom, hoje a gente não vai ter relato, tá? Né? A quantidade de perguntas que eu tenho aqui, nem sei se a gente vai conseguir atender a todas as perguntas, mas antes, né, eu gostaria de pelo menos perguntar enquanto os irmãos, enquanto os espíritos precisando de auxílio, de ajuda, nós nos encontramos aqui. Parece que eu entendi 5 espíritos, 5 irmãos, pode ser, né, que no decorrer aqui da nossa gravação, outros irmãos se aproximam, depois eu estarei fazendo a oração, né, e a gente vai pedir aí por esses irmãos para que eles possam ser encaminhados ao tratamento espiritual, né? Sempre tem um irmão precisando de auxílio, de ajuda, por isso que é muito importante a sua vibração, por isso que é muito importante você sempre estar em oração e dedicar aí, né, uns minutinhos de oração aos desencarnados. Transição planetária, já ouviu falar, né, Rafa? Já ouvi você falar bastante, né? Momentos do apocalipse também, acho que vocês já ouviram falar, né? Muita gente acha que é o fim do mundo, né? E eu vou falar para vocês que não é o fim do mundo, tá? A Terra vai passar por uma grande transição, está passando por uma grande transição, e aonde, né, a Terra vai se abalar, já está se abalando. Eu até falo, a Terra vai gemer, gente, né? A Terra vai gemer. Tudo isso, né, faz parte, né, dessa passagem, né, dessa evolução que a gente precisa acordar para esse despertar. Nós precisamos acordar. E somos muito manipulados, pronto, falei, somos muito manipulados, tudo, né, vem de lá, não é de lado espiritual não, tá, gente, é de cá, dos grandões para cá, existe uma manipulação muito grande, tá, existe aí uma ordem mundial, e você já ouviu falar, né, Rafa? Já, Illuminati, até aí menos... As famílias, né? As famílias mais ricas do mundo. Exatamente. Então existe toda uma manipulação, tá, gente? É disso que eu falo muitas vezes, né? Que dá vontade de chegar aqui e chutar o balde, tá? Eu recebo muitas perguntas, vocês não têm noção o dia todo, e enfim, né? Não dá às vezes para responder o pessoal lá por lá. Aí a gente separou algumas perguntas para estar respondendo aqui. Se tiver necessidade de auxílio, né, do espiritual, tudo até as cartas, enfim, espelho, tá tudo aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar aí respondendo, né, as perguntas. E a primeira pergunta que vem aqui para mim é o seguinte, né, Anderson, estamos vivendo uma transição espiritual da humanidade? Sim, né, a gente está passando aí por uma transição, vai passar, né? É o tempo de um despertar, como eu acabei de falar para vocês, da consciência, tá, gente? Ó, a gente precisa despertar, acordar.
aonde precisamos buscar, né? Muito mais fé, se aproximar mais de Deus. O homem se distanciou bastante de Deus, né? As pessoas estão, como sempre, na Bíblia fala, né, que o amor está esfriando, realmente esfriou bastante, né? Hoje o nosso contato maior é via o quê? Celular. Hoje a pessoa não liga mais, acho que o telefone nem está mais existindo, aquele telefone de casa que era tão caro, né? Eu lembro que aqui quem tinha na minha cidade telefone antigamente era somente ricos, né? Pessoas bem de vida. Quando a gente conseguiu ter um telefone, nossa, era uma maravilha, né? Eu em casa vinha uma conta absurda. Por quê? Porque eu não queria mais sair de cima do telefone. Eu não sei se com vocês foram assim também, né? Eu acho que todo mundo da nossa geração aí, né? A geração mais nova nem conhece, não sabe nem o que é isso. Não, né? os orelhões, né? Tinham Mas bastante. a gente lembra mesmo, o telefone era caríssimo, era, vamos falar assim, era metade do preço de um carro, mais ou menos, para você ter uma linha de telefone, né? E que geração, né? Porque a gente passou pelos melhores hits musicais aí, né? Dos anos 80, 70. Exatamente. Nós vimos o celular chegar, o computador chegar. Nossa, uma infinidade de coisas que, né? As outras gerações aí, claro, vão passar por outras etapas, né, de evolução, mas eu acho que a nossa geração, ela foi bastante privilegiada, né? Nós saímos das brincadeiras, daquelas brincadeiras de rua, né? Bets, jogou bets? Nossa, muito. No asfalto, arrancava um pedaço do dedo. Enfim, né, gente? Se esconder, né? E hoje a gente vê aí, eu vejo os meus sobrinhos, né? Que eles não brincam, eles não podem nem ficar na rua, nem tem rua mais para eles ficarem, né? Enfim, hoje a garotada de hoje é só no celular, joguinho, é isso e aquilo, né? Enfim. Então, gente, voltando aqui, tá? Realmente a gente passa, assim, por essa transição, por essa mudança, tá? Propósito disso tudo, né? Transformação interior, tá? Propósito, mudança. Mas eu não posso deixar de falar que existe também uma manipulação em cima de tudo isso, né? Aonde iria acontecer a transição? Claro, sim, estava previsto, estava marcado tudo isso. A gente já vem falando disso já de um bom tempo. Mas, aproveitando essa transição, né, os grandões, né, estão interferindo aí também no meio da situação. Então, você precisa ficar alerta, tá? O que eu quero passar aqui hoje para vocês e responder essas perguntas não é para passar pânico para ninguém, tá? Na verdade, a gente não tem que ter medo. Nós vamos passar por isso. Nós temos que, né, estar alinhado. Nós temos que estar em perfeita harmonia com nós mesmos, né? O nosso eu, o Deus em ação, está onde? Dentro de cada um de nós. Então a gente tem que estar super alinhado, preparado para passar por tudo isso, tá? Então não é para gerar pânico, não é para gerar medo, tá, gente? Anderson, por que tantas pessoas estão sentindo que grandes mudanças estão por vir? Tem muitas pessoas que até têm sonhos, tem outras pessoas que estão se sentindo mal, né? Eu converso com algumas pessoas, eu estou me sentindo mal, tá muito estranha a situação, né? Porque o mundo, gente, né? Ele está mudando rapidamente. Espiritualmente, isso desperta em muitas pessoas, tá? A necessidade aí de olhar mais para Deus, né? De olhar mais para si mesma, tá? Então, o que eu falo é o despertar da consciência, é o nosso despertar, tá? Então, é normal que muitas pessoas tenham sonhos, se sentir mal, se sentir estranha, tá? Por quê? Porque cada um de nós temos uma sensibilidade. Uns são mais aguçados e outros não. Então, o que acontece? Né? O espiritual também está envolvido no meio. Então, cada um recebe ali a sua informação, tá? De acordo com a sua percepção espiritual. Anderson, o que a espiritualidade revela sobre o momento que o mundo está vivendo? Pois é, gente. É um tempo de reflexão, né? Escolhas, fortalecimento, fé, né? Toda crise também ela gera uma oportunidade aí de crescimento. A gente cresce, né?
diante das crises, das situações, dos acontecimentos. Então, gente, mais uma vez, né, eu vou falar a palavrinha despertar. Nós precisamos despertar para tudo isso, né? Nós estamos caminhando hoje, se você olhar, todo mundo no automático, né? As pessoas não param mais para ver o sol, que está virando raridade para a gente, né? As pessoas não contemplam mais uma planta, não olham para o lado, é só celular aí, você trabalha, casa vai, sabe? Virou um automático, tá? Então a espiritualidade também chama a atenção no meio de tudo isso. Anderson, existe riscos de uma terceira guerra mundial? O que você sente sobre isso? Sempre falei isso, tem um livro nosso, né? Qual que é o livrinho? É o Previsões 2024. Tá lá, gente, né? Eu falei lá que poderia, em 2024, já vinha falando bem antes também, né? Mas já deixei bem claro ali para vocês que há a possibilidade, sim, da gente passar pela Terceira Guerra Mundial, que eu acho, gente, que é desnecessário tudo isso, né? É uma briga, não é nem pelo dinheiro, é pelo poder. O que eles querem? Eles querem... Como é que eu vou colocar isso agora? Eles querem criar um só poder, um só comando, né? Vamos, para vocês entenderem melhor, um só governo. Já ouviu falar sobre isso, Rafa? Já. Eu vi algumas teorias a respeito. Eles falam que vai ser uma crise geral da humanidade tão grande que todo mundo vai aceitar um governo unificado do planeta inteiro. Vocês entenderam agora onde que o Rafael colocou aqui pra gente, aonde eu quero chegar? Vocês estão entendendo aonde está a manipulação, aonde está tudo virando? É isso, gente, tá? Então, assim, sobre a Terceira Guerra, eu acredito que a gente pode passar assim, tá um fiozinho, mas muito fino mesmo. Tá piorando mais. Eu não tenho acompanhado, mas acho que o Rafa tá mais antenado do que eu, né? São vários conflitos, né? Já se arrasta aí há muito tempo da Ucrânia com a Rússia e agora, recentemente, entre aspas, né? Porque também já tem o quê? Uns 3 meses do Irã com os Estados Unidos. Então isso aí para entrar mais um país poderoso, tipo a China, no meio, aí pronto, o conflito é global, né? Então, gente, então existe, tá? Muitas tensões aí no mundo, né? E a possibilidade é muito grande, tá? Vamos rezar, é o que eu falo para vocês, a gente tem que estar em oração, né? Em equilíbrio, tá? E pedir muito a Deus, né? Que coloque a mão, que tenha misericórdia, né? Porque muitos inocentes acabam morrendo com isso, é uma destruição, gera fome, gera uma série de coisas, tá, gente? Então, na minha opinião, sim, nós estamos por um passo, é claro que a gente vibra para que isso não aconteça, tá? Mas eu não vou esconder de vocês, a possibilidade é muito grande, sim. Uma das coisas que não poderia acontecer, na minha opinião, né? Anderson, devemos nos preocupar com os conflitos que estão acontecendo no mundo? Sim, né? Devemos nos preocupar e cada um está atento a isso, tá, gente? As coisas estão... A gente está vivendo aí coisas que vocês nem imaginam. Tem muitas coisas que são escondidas, que estão sendo escondidas de nós, né? A todo tempo. Como eu disse, nós sempre fomos enganados, viu, gente? Sempre fomos enganados. Anderson, o El Niño pode trazer consequências muito graves para o Brasil? Sim, o Brasil é um dos países aí que vai ser bastante atingido, tá? Então, o clima, ele pode trazer aí desafios. Devemos confiar em Deus, né? Se colocar diante de Deus. Tomar muito cuidado, né? Principalmente quem mora em encostas, beiras de água, de rio, né? Morro, tá? Então a gente deve sim se preocupar, porque diz que é um dos maiores El Niños que teve até agora, né? Então, vamos ficar em alerta, tá, gente? E você vê, que eu falei para vocês, que de julho estava começando. Teve um vídeo agora anterior aí, que no comecinho de julho, que eu falei, gente, a partir de agora começa, né? E olha aí que a gente já teve, né? Eu estava dando uma olhada lá, Rio de Janeiro, ventos fortes, né? Em outros lugares, olha aí, a gente teve, como que eu falo, tufão, furacão mesmo, né? Tornado, Rio Grande do Sul, que é um lugar que tem que ter muita, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal amado do Rio Grande do Sul, tem que ter muita fé, muita oração, né? Vai passar por turbulências aí fortíssimas, tá? Está em oração, viu, gente?
Anderson, devemos nos preparar para o período de chuvas e secas prolongadas? Sim, gente, tá? Vamos nos preparar. É um período realmente, né, onde a água vai tomar conta de um lugar e a seca do outro, tá? Então, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Precisamos nos estar preparados, tá? Precisamos estar vigilantes agora nesse momento. E os períodos maiores aí, principalmente de dezembro em diante, eu acho que a coisa vai pegar mais, tá? Não que daqui para até dezembro não vai acontecer coisas, né? Por isso a gente tem que pedir livramento, tá? Eu achei até interessante essa semana, eu recebi uma mensagem aí, tá? Se a inscrita estiver assistindo, coloca depois uma mensagem aí pra gente. Ela colocou lá pra mim, ela mora num determinado lugar, e o vendaval foi muito forte, destelhou toda a casa dos vizinhos, e a dela não, né? E ela atribui aí a Nossa Senhora da Defesa, que ela colocou lá e ela pediu. Então, assim, é o que é? Um ato de fé. Ela se colocou diante da fé e foi agraciada, né? Então, se a inscrita que me passou isso, né, estiver aqui assistindo, coloca pra gente uma mensagem aí, né? Porque é a bênção, gente. É aí que eu falo, né? A fé vai te salvar, a fé vai te ajudar. Não teria um momento que a gente iria viver pela fé? Eu acho que já está começando, né? Então, coloque a sua fé em prática. Anderson, a espiritualidade pode nos preparar para tempos difíceis? Sim, a espiritualidade sempre nos fortalece, sempre esteve ao nosso lado. E eu sempre falei, né, que a pessoa que não tiver na fé, a pessoa que não tiver ali, né, em vigilante, como uma fortaleza junto a Deus, né, ela vai penar muito esse ano, né, daqui para 2027, viu? Então, a fé ainda é tudo, a oração, Deus é a base de tudo e Deus está no comando, viu, gente? Então, vamos se apegar a Ele. Deus envia sinais antes de grandes acontecimentos. Deus fala, né, de muitas formas, né, gente? Já está enviando sinais, já vem enviando sinais, né, há muito tempo. Então é só manter o coração aberto e agir, gente, tá? Com discernimento. O discernimento, tá? É uma das coisas que a gente tem que pedir em oração e também sabedoria, viu? Muitas pessoas pedem muita coisa, né? E esquece aí. Até costumo dizer que tá errado pedir, tá errado pedir. Nós sempre rezamos e oramos de uma forma muito errada, tá? Por quê? Porque quem pede tá o quê? Em escassez. Quem pede tá precisando, não tem. E quem agradece? Quem agradece, quem é grato já tem, é porque já tem. Então, o que acontece? O universo, né, Deus em ação, ele é totalmente positivo, ele trabalha somente com a palavra, ele só conhece o sim. Então, por que você não muda, né? Em vez de você ficar pedindo, imagina a quantidade de pedidos que é emanada ao universo, a Deus, todos os dias. Por que você não agradece pelo que você tem e agradece por aquilo que você não tem? Talvez você vai ter uma resposta muito mais rápida e maior, tá? Por quê? Porque você já está agradecendo, você já está sendo grato. E em tudo dai graças, viu, gente? Em tudo dai graças. É um grande segredo aí, tá? Que, ó, meio caminho andado, facilita muito aí você ser agraciado e abençoado. Anderson, por que tantas pessoas estão tendo sonhos? É aquilo que eu falei, né? Pressentimentos, né? Porque as pessoas, elas têm sensibilidade, vivem um momento de sensibilidade e outra. A espiritualidade, de alguma forma, está avisando. Quando eu falo para vocês que a gente está todo mundo conectado aí, uma grande teia, né? É como se as energiazinhas fossem correndo por essa teia, chegasse a cada um, e cada um recebe a informação, né, de acordo com aquilo que ela carrega, de acordo com aquilo que ela tem de ligação ao espiritual. Anderson, estamos vivendo os tempos anunciados nas profecias. O que você acha, Rafa? Eu acho que tem muitas revelações aí, mesmo na Bíblia, né? Não é só profecia, não. É palavra lá mesmo na Bíblia. Tem muita coisa que foi anunciada aí. É lógico que há 2000 anos, vamos falar arredondando aí, mas
que a gente está vendo que pode acontecer mesmo, né? Que não é só profecia, uma profecia aqui, outra ali, não. É a própria Bíblia anuncia que vai acontecer alguma coisa e a gente tem que estar preparado. Existe diferentes interpretações, né? Tá? Mas eu acredito sim, apesar que a palavra, né, a Bíblia foi muito manipulada também, tá, gente? Não vou esconder de vocês, não. Foi muito mexida para manipular, né? Então, assim, tem muitas coisas que são contraditórias ali. Mas a Bíblia foi inspirada, né, por grandes homens aí que também tinham um dom, né? Foi inspirada por Deus a esses homens. Então, assim, muitas coisas que a gente vê, lê, segue ali, tá acontecendo, tá? Tá acontecendo. Só que às vezes eu acho que tudo é colocado pra gente de uma forma muito assustadora, né? Fala de um Deus que vai punir, que vai castigar, e ao mesmo tempo fala de um Deus que é infinitamente bom. Então essas coisas não entram muito na minha cabeça, mas que tem muita coisa ali dentro das Escrituras que realmente está acontecendo. Anderson, qual é a mensagem que a espiritualidade quer transmitir para a humanidade neste momento? Que ainda há tempo de mudar, de amar e de fortalecer a nossa fé. Como o amor, né, gente, esfriou. Hoje não tem mais empatia um com o outro. O outro está morrendo ali, a pessoa está filmando, ela vai filmar primeiro em vez de estender a mão. Né? Hoje só se vê nas redes sociais aí os acontecimentos, né? Cada coisa que a gente fala, mas por que a pessoa está filmando ali? Ela não foi acudir, porque ela, né? Hoje tudo é mídia, tudo é like, tudo é internet, tudo né? Então eu acho que sim, ainda há tempo da gente mudar. É para isso, né, que está acontecendo isso. Acho que é por isso que não foi apertado o botãozinho ainda e feito um boom, né? Porque tem muitas pessoas de fé, de oração que sustenta tudo isso, viu? Tá? Anderson, a oração pode proteger uma família em tempos de dificuldade? A oração fortalece a alma, né? Renova a esperança. A oração aproxima a família de Deus, a família para Deus, a família é sagrada, tá? Então, sim, a oração. Por que a gente manda vocês colocarem mandala, né? Por que a mandala foi adiada? Saiu muito rápido esse ano e eu nem mandei colocar na porta. Entra com a mandala para dentro de casa. Porque a gente acredita no poder da fé, da oração, na proteção divina e porque a família, né, é o presente maior para Deus, tá, gente? E a proteção. Então, quando você cria um ato de fé ali dentro da tua família, você está brindando a tua casa, você está brindando a tua família, tá? Então, brinde a tua família, brinde a sua casa, para que você possa, né, tá protegido, ser abençoado aí, né? Como vencer o medo diante de tantas notícias preocupantes? Bom, primeiro que o medo não pode existir, tá? O medo não existe. Quando você alimenta a sua fé, o medo se desfaz. Então, não tem que ter medo, o medo não existe, o medo só atrapalha em todos os sentidos, né? O medo atrapalha você desde a hora que você vai comprar um carro, né? Por quê? Exemplo, eu quero comprar um carro, é o carro dos meus sonhos, eu quero comprar esse carro vai me ajudar muito. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou lá comprar, mas daqui a pouquinho o medo já vem em você, né? Mas se você não conseguir pagar as parcelas? E aí? A maioria acontece isso, porque você dá vazão ao medo. Confia em você. Deus está onde, gente? No meio da palavra Deus tem lá eu. Deus está em você. Para de acreditar que Deus está lá no céu, sentado num trono e olhando. Para com isso. Deus, né? Você é Deus, você é Deusinha, Deusinho, você é filho de Deus. Até quando que as pessoas vão demorar para entender isso? Que Deus está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Deus está dentro de cada um, partículas, né? Somos partículas de Deus, tá? Então entenda isso, não dê lugar ao medo. É isso, o medo é um demônio, é um espírito que atrapalha a tua vida em todos os sentidos, te impede de ser feliz. Então joga de lado aí o medo. Por que parece que os acontecimentos estão cada vez mais intensos? Porque a gente, né, estamos vivendo um tempo de grandes transformações e isso nos convida a despertar, tá, gente? Então, é o acontecimento e vai piorar, não é passando pânico, medo e susto, mas vai piorar, tá mostrando aí pra gente a todo instante.
Anderson, o que Deus espera de nós neste momento da humanidade? O que Deus espera de nós nesse momento e da humanidade? Coloca aí para mim o que você acha primeiro, né? Coloca aí pra gente nas mensagens o que Deus espera de nós nesse momento, né? Eu, na minha opinião, acho que Deus espera que a gente viva com amor, com responsabilidade, com fé, com paixão, né, pelo próximo. Eu acho que Deus espera muito isso de nós. Anderson, como diferenciar um alerta espiritual e um sentimento de medo? O medo faz o quê? Ele paralisa, né? E um verdadeiro discernimento espiritual convida à paz, à prudência e à confiança, tá, gente? Então, agora tem uma pergunta aqui que eu nem gostaria de tocar nessa pergunta, mas, né, eu sempre ajo com sinceridade com vocês. Eu poderia muito bem pular essa pergunta, né, como eu já pulei muitas vezes, mas eu estou disposto a não esconder nada de vocês, né? Esse é o meu propósito dos meninos aqui. E a pergunta é o seguinte, vamos voltar lá atrás. Anderson, há um certo tempo você colocou aí pra gente que as rosas na sua casa choravam, lembram? Sim. Isso foi uma coisa que não era para ser vazado, acabou sendo vazado, né? Foi para a internet, a gente confia nas pessoas e um amigo, né? Entre aspas, né? Porque prometeu que não iria, fez uma filmagem para mostrar para pessoas da família dele e acabou aí jogando na internet e foi um Deus nos acuda. E as pessoas não estão preparadas para certas coisas, né? Eu já sabia que as pessoas não estavam preparadas para aquele momento. E aí o que aconteceu? A minha vida virou de cabeça para baixo, aonde eu tive até que mudar de residência do dia para a noite, porque estava virando uma romaria na porta da minha casa e não é essa a intenção, tá? Então nada mudou, simplesmente foi retirado. Tanto que eu não falei nada mais para vocês, abafei o caso, para que eu pudesse continuar a minha caminhada em paz. Eu não, né, já imaginava que seria uma pancada assim, mas eu não imaginava que seria tanto, né? Então teve um dia que eu cheguei na minha casa por volta de 11 horas da noite, tinha umas 50 pessoas no portão. Imprensa enchendo o saco na porta de casa, todo dia queria uma gravação, outra, tá? Então, por esse motivo, tudo foi abafado aí. Já estouramos o tempo? Já deu um tempinho, já. Continua ou para? Bom, vamos continuar, né? Mais um pouquinho. Tá acabando aqui, né? Se fosse colocar tudo, a gente fica um dia aqui, tá, gente? Então, o que eu quero falar para vocês, né? Deixar algumas coisas aqui que me perguntaram sobre os Estados Unidos, né? Tem uma grande tensão em cima dos Estados Unidos, tá, gente? Eu sinto isso, eu vejo isso como se fosse uma nuvem escura pairando aí sobre o país, tá? Indicando um período de desafios, acontecimentos, que pode marcar os próximos meses, tá? Eu sinto que figuras públicas, né, incluindo aí o Donald Trump, já até falei isso, a gente fez até vídeo sobre isso, tá? Que ele corre risco de vida, ele tem que cuidar ali, né, dobrar os cuidados, tá? Com a segurança, porque ele corre muito risco de vida. Bom, vamos dar um tempinho, vamos agora as orações, né? Fazer as orações aí aos nossos, são 5 ou 6 irmãos? 5 irmãos, né, que estão aqui precisando de auxílio, de ajuda. E já a gente volta aqui para encerrar as perguntas e também o auxílio, né, espiritual que a gente tem que prestar. O canal Geist, ele foi feito, né, ele foi criado, idealizado para ajudar os desencarnados, né? Então é uma coisa que a gente sai às vezes fora um pouquinho daquilo que é pregado, mas a gente continua sempre em sintonia a isso, né, que é levar o auxílio e ajuda aos nossos irmãos. Então eu convido vocês agora, tira um tempinho, enquanto vocês ouvem essa oração maravilhosa aí, tira um tempinho, faça uma vibração aí para os seus entes queridos, né? Para os irmãos que estão desencarnados. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Bendito é o desejo do meu coração. Se a humanidade, né, pudesse viver todo mundo em paz, né? Esse também seria e é o desejo do meu coração. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto: quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir hoje passar para o tratamento espiritual? Eu entendi 2 vezes que 5 irmãos, né? 5 irmãos. E eu entendi uma coisa aqui também. O quê? Essa irmã, né, que respondeu, ela... Depois você vai editar e ela falou: eu desejo melhoras ao Rafa. Que interessante. A espiritualidade é fantástica, viu, gente? Realmente o Rafael não passou bem por esses dias, né? Noite sem dormir, né? Rafael não tem família aqui, a família dele tá tudo lá pro Nordeste, a gente é a família dele aqui. E muitas vezes, né, eu já acordo de madrugada para fazer as orações e sempre tô lá, indo lá cuidar, ver, né, como é que tá, porque é uma situação bem complicada, né? Além do lado físico, né, dessa sinusite braba que veio também, o Rafael está com o espiritual bastante abalado, no qual a gente está entrando aí com processos de providência para o auxílio. E a espiritualidade, ela não deixa passar, né? Você vê que a gente, né, tenta às vezes maquiar um pouquinho, não tem necessidade, né, de passar isso, mas a espiritualidade, ela tá ali em cima, né? Então, era 5 ou 6 irmãos, eu fiquei confuso agora. Enfim, 5 irmãos estão indo aí, tá, gente? E a gente fica muito feliz, né, aos irmãos de luz por esse trabalho. É pequenininho, mas traz respostas, né? São 5 irmãos que estão em sofrimento e que agora vai conseguir encontrar o caminho aí ao tratamento espiritual, tá? Então, pra gente dar continuidade aqui, pra gente já encerrar, tá? O Brasil também, gente, ele vai enfrentar um período de grandes desafios, tá? Rio Grande do Sul, meu amado Rio Grande do Sul, não tem como não falar de vocês, né? De ser muito grato a vocês, a gente tem uma audiência muito grande no Rio Grande do Sul. Mas como é que você mede isso? Pelas mandalas, pelos livros, pelas coisas que a gente já enviou para lá, tá, gente? Então, Rio Grande do Sul, entre outras regiões, né? Tomar muito cuidado, tá? Vocês vão ser muito afetados, já estão sendo afetados. Eu venho pedindo oração para Rio Grande do Sul bem lá atrás, depois veio aquela enchente, né? Toda aquela situação, tá? Então, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, meu amado Rio de Janeiro, tá, gente? Fique esperto, vocês do Rio de Janeiro, venho pedindo oração também para vocês.
há bastante tempo. Teresópolis, Rio de Janeiro, fiquem atentos, tá? Santa Catarina, gente, Santa Catarina também. Curitiba e todo o Paraná, tá, gente? Vamos ficar em alerta aí, vamos, né? Ficar com os olhos bem abertos, entrar em oração, nos unir, esquecer o tal do credo religioso, gente, esquece a religião, na minha opinião, tá, gente, eu, Anderson, falando, ela não uniu, ela só desuniu, ela só separou, tá? Cada um tem a sua. Gente, Deus é um só. Agora é hora a gente pensar no Deus um só. Respeito todas as religiões. Mas vamos nos unir, vamos deixar de lado um certo orgulho, tá? Porque com orgulho ninguém entra no tal famoso chamado céu, não. Tá, gente? Então, vamos nos unir em oração. O momento é esse, tá? Países vizinhos vão sofrer com grandes terremotos, né? E esses terremotos também vão ser sentidos no Brasil. E a terra aqui também no Brasil também vai tremer, tá, gente? Também o risco muito grande aí como é que eu vou dizer? As beiradas, né, de encostas, como é que fala? Costeiras. Quem mora em morro, né, tem muita construção aí. Beira de água também, tá? E eu acho que principalmente litoral mesmo, né, do oceano aí, porque o El Niño, uma das que vai afetar muito ali do lado do Chile ainda, que o Chile é uma faixa, né, litorânea. Sim. E o El Niño, ele vem ali do sul do Pacífico. Então, o pessoal do Chile, eu acho que vai ser o que vai ser atingido primeiro. Exatamente. Possibilidade de tsunami? Sim. Falei muito do Japão, também pedi, parece que já teve agora há poucos dias, né? Um terremoto grande no Japão. 7.1, é muita coisa. E vinha pedindo bem antes oração para o Japão, vocês podem voltar vídeos aí que vocês vão ver, tá? E sim, possibilidade de tsunamis, tá, gente? Brasil, mas o Brasil tem nada disso. Se cuidem, tá? Rio de Janeiro, eu vejo muita água subindo, muita água, tá? Uma grande crise mundial se aproxima. Eu falei isso um pouco antes, na época da Covid. Você lembra disso, Rafa? Lembro. Você, inclusive, não achava que seria a Covid, né? Você achava que seria uma guerra. E acabou que foi a Covid aí que atingiu o mundo inteiro. Pela quantidade de gente que eu via morta, tá, gente? Então, uma crise aí mundial tá vindo aí, se aproxima. O mundo está entrando no ciclo, gente, tá? Então... o que eu falo para vocês também é guardar, tá? Quem tiver condições de guardar um pouco de alimento não perecível, água potável, a gente vai precisar muito disso, tá? A gente vê muito isso na internet, né? Eu já vi muito lá, para as pessoas guardarem alimentos, né? Gente, se você puder, guarda alimento, não desperdice alimento, não desperdice água, guarda água, tá? Porque... o período, né, é de grande preocupação nesse sentido, né? E eu também vejo aí algo com a saúde coletiva, tá? Uma nova pandemia, outra crise sanitária aí, tá? Vai atingir a gente, tá? Isso daí também já tá muito marcado, já tinha falado para vocês que a gente iria viver isso. Então eu vejo, né, também muitas mudanças profundas na economia global. Já ouviu falar sobre isso também, Rafa? Já, nossa, economia... Os bancos, Rafa... A economia, ela tá tão globalizada que eles espirram lá na China e a gente quase desmaia aqui. Então, assim, os bancos, tá, gente? Vão sofrer muito com isso, tem muito banco aí que, né? Então, fiquem atentos aí, você que tem um dinheirinho guardado, fique esperto, tá? Bom, eu falei da alimentação, né? E tem uma coisa, viu, gente? De 2000 para 26, 27, tá? Vai haver uma coisa que a gente nunca imaginou. Já tem, né? Mas era bem menos, né? Fome, tá? Então, eu vejo fome no Brasil. E são sinais, né? Como a gente acabou de falar aí, a escassez de alimentos, né? São sinais, tá? Por que a gente vive pedindo para vocês, né? Muda a visão, muda, né? Porque o justo viverá pela fé, e a fé vai ajudar muito nesse novo período que a gente vai passar, né? Depois vai ter uma melhora, né? Depois de toda essa crise grande, tudo que vai acontecer, vai ter uma crise muito grande, e aí vai ter a melhora, e essa melhora é uma melhora enganadora, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo para vocês, vamos, Rafa, fazer, né? Um vídeo
o proibidão, aonde eu posso lá contar e mandar para vocês, né? Em particular, cada um vai entender tudo que eu quero dizer, tudo certinho, tá? Não vai entrar em nenhuma rede social, então você pode Exatamente. falar tudo que tem vontade. Gente, tudo isso aqui, tá? Não é para criar pânico, né? Para compartilhar isso com vocês, tá? Mais uma vez, para que vocês entendam, né? Para os haters não virem aqui depois, né? Canais vizinhos que gostam de falar isso e aquilo, tá? Isso tudo é para que vocês se preparem, para que vocês estejam preparados. A mídia não está colocando isso em pauta muito para não criar pânico, para não criar medo. Já pensou se todo mundo entrar em pânico, né? Aí já viu. Então é isso, tá? É para que vocês possam entender um pouquinho do que vem pela frente, é para que vocês possam se preparar. E outra, eu acredito muito, né? Que em algumas coisas que eu falei aqui acabam sendo previsões, só que a gente pode mudar tudo isso através da nossa fé. Então esse canal, Anderson, eu carrego e prego sempre, vou pregar a fé, tá? Porque a fé, ela muda, né? Se a fé tem força, tem poder aí para mudar a vida de uma pessoa, abrir um caminho, né? Trazer um emprego, enfim, a fé também pode mudar acontecimentos grandes e de tragédias como esses que a gente, né, acabou de relatar e ver aí. Então, confia em Deus, porque Deus ainda está no comando, sempre esteve e nunca vai deixar de estar. Fica com Deus, Deus abençoe a todos vocês, um excelente final de semana, tá? Espero que vocês tenham gostado aí das respostas, desse, né? Pode ser até um quadro que a gente pode criar, porque eu recebo muitas perguntas, né? Pode ser um quadro de perguntas. Pode ser a gente fazer isso nos sábados, né? Deixa aí pra gente, Aqui é vocês que fazem o canal junto com a gente. Gratidão, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera!